Olá, queridos, maravilha, mais uma vez estamos aqui na oportunidade que o Senhor nos concede nesse instante e eu quero compartilhar com você mais uma das nossas reflexões acerca da Palavra de Deus, que com toda certeza vai abençoar você, vai engrandecer a sua fé e vai te alimentar espiritualmente falando mais um pouquinho na presença do nosso Deus. Para hoje, eu quero deixar para nós 2 versículos da Bíblia que se encontram no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 11, e o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Apenas esses 2 versículos, que diz assim: E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e olhando ao redor sobre todas as coisas, chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. Queridos, hoje nós estamos vivendo dias em que pouco se para dar mérito ao que nós chamamos de a Palavra de Deus, não é verdade? A gente corre de um lado para o outro incessantemente no afã de fazermos valer a nossa rotina diária, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, nossos compromissos, as nossas agendas. A gente para muito pouco essa correria incessante da nossa vida para darmos um pouquinho de mérito para a nossa vida espiritual. O ser humano foi feito por Deus e, sendo ele arquitetado por Deus, eu penso que Deus jamais iria compor em nossa composição, no âmbito da nossa criação, Deus jamais ia nos compor de subsídios suficientes ao ponto de que nós não fôssemos necessitados dele. Entende? Trocando em miúdos, se foi Deus quem fez o homem e nós acreditamos nisso, somos criatura de Deus, Deus jamais nos faria de uma forma em que ele fosse desnecessário para a gente. Eu sempre ensino isso, eu sempre friso isso, porque nós somos carentes de Deus. É por isso que Deus tem tocado o meu coração e eu tenho parado momentos da minha vida oportunos em que eu me vejo a sós aqui dentro da minha casa para aproveitar e passar a você uma mensagem, passar a você uma palavra para te abençoar, para te engrandecer, para te enriquecer. Porque a nossa vida é tão agitada e a gente para tão pouco, como eu disse, para darmos atenção às coisas de Deus, que muitas vezes a nossa vida fica sufocada, como na parábola do semeador, que, ao meu ver, é uma parábola acerca de terrenos diferentes, porque ali uma parte da semente é lançada e ela até nasceu, mas no meio dos espinhos, e os espinhos a sufocaram. A nossa vida, nós vivemos um tempo em que nós encontramos com toda certeza
sendo sufocados por tanta agitação, por tanta coisa, como eu disse, compromissos, agendas. E nós precisamos, queridos, pararmos a nossa rotina, o nosso corre-corre para darmos atenção para o nosso ser espiritual. Porque nós não somos só carne, nós não somos só alma, com sentimentos, emoções, vontades, mas nós somos espírito. E no nosso espírito, o que mais precisamos, a nossa maior necessidade no espírito, é de comunhão com Deus. É por isso que eu sempre digo e faço questão de repetir para você, nessa reflexão, que Dostoiévski ele disse que o homem possui dentro de si um vazio, uma lacuna, que em suas palavras ele diz é exatamente o tamanho de Deus. E esse vazio, não adianta o homem tentar preencher essa lacuna com qualquer outra coisa, com qualquer outra pessoa, com qualquer outro nível de relacionamento, porque não vai fluir, não vai funcionar. Então eu te chamo neste instante para vir comigo para esses 2 versículos que nós acabamos de ler. Eu quero sintetizar bem rápido para você. E eu quero te dizer, com toda certeza, Deus tem uma palavra aqui que vai falar com alguém aí do outro lado, e esse alguém pode ser você. Jesus entra em Jerusalém, no templo, observa ao redor todas as coisas, e ele vai sondando, ele vai observando o templo, ele vai vendo os utensílios, ele vai vendo as paredes, vai vendo tudo que há no templo, coisas admiráveis e ao mesmo tempo coisas que com certeza, talvez ao seu modo de ver, ele poderia rejeitar. Porém, quando chega a tarde, ele sai do templo e vai para Betânia. E é aqui que eu quero que você pare comigo o seu raciocínio e entenda. Em um dia de tarde, depois dessa visão do templo, dessa observação do templo, Jesus sai do templo em Jerusalém e vai para Betânia. Preste atenção. No versículo de número 12 diz que no dia seguinte, então ele só passa uma noite em Betânia. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Quando saíram aqui, seria Jesus e os seus apóstolos, os 12 que sempre caminhavam e andavam com ele. E o texto não diz que os 12 tiveram fome. O texto não diz que todos eles tiveram fome. O texto diz que passaram uma noite em Betânia. Quando eles saem de Betânia, Jesus, e somente Jesus, teve fome. Eu quero dizer para você, faça um convite para Jesus hoje, para Ele ficar na sua casa. Pense comigo nesse raciocínio. E Jesus, quando Ele vem para a nossa vida, Ele sempre traz algo com Ele. Jesus, quando Ele vem para a nossa vida, quando Ele vem a convite, principalmente para a nossa vida, Ele sempre vem e nos traz alegria, amor, bondade. Ele nos traz dons, Ele nos traz uma série de bênçãos. Quando Ele entra na nossa casa, quando Ele entra na nossa vida, Ele vem trazendo com Ele tudo aquilo que nós precisamos para sofrermos, ou melhor, para
sermos dentro de nós impactados e transformados ao ponto de nos tornarmos um novo homem e uma nova mulher. Observe que quando ele entra na casa de Zaqueu, ele disse: hoje mesmo a salvação acabou de entrar dentro dessa casa, porque o que Zaqueu mais precisava era da salvação. Se você convida Jesus hoje para entrar na sua casa, com toda certeza, Ele vai levar para dentro da sua casa aquilo que você mais precisa. Não tenha dúvida disso. Talvez você encontre com o coração ferido, angustiado, chame Jesus. Você vai ver Ele levar alegria plena, felicidade, regozijo para dentro do seu lar, para dentro do seu coração. E você sair do período das lágrimas, deste período de choro, de sofrimento, para um período de alegria, de regozijo, de transformação, de exaltação. E você vai viver experiências extraordinárias com Ele. Só, queridos, que Jesus vai para Betânia, ali ele fica em uma casa. Jesus sempre, quando ficava em Betânia, ele ficava na casa de Lázaro, de Betânia, onde tinha Lázaro, Marta e Maria. Lembra do Lázaro que Jesus ressuscitou? Pois bem, essa família era uma família amiga de Jesus. Então eles recebiam Jesus e os seus discípulos ali. O texto aqui não trata precisamente onde foi que Jesus ficou, mas suponha comigo que tenha sido na casa deles. Jesus passa a noite juntamente com os discípulos, com os 12 apóstolos, e no outro dia, Jesus sai, e o texto não diz que os 12 tiveram fome, mas o texto diz que Jesus teve fome. Olha, se você vem para minha casa, passa uma noite, no outro dia você levanta cedo e começa a caminhar, e a fome te pega muito rápido, significa que o que eu ofereci a você, para você alimentar, para você comer, não foi suficiente. Não foi aquilo que você precisava. Eu posso ter te recepcionado muito bem, tentado com interesse dentro de mim de ver você me gabar, me elogiar. Eu posso ter oferecido a você uma boa cobertura, uma boa cama, um bom cobertor, como eu disse. Eu posso oferecer a você muitas coisas da sua necessidade pessoal, mas eu preciso te alimentar adequadamente. Jesus sai, de repente ele tem fome. Os 12, o texto não comenta que eles tiveram fome. Com esse raciocínio eu quero entender que com toda certeza os 12 tiveram uma recepção melhor do que Jesus teve no que diz respeito à alimentação. Porque o texto não diz que eles também tiveram fome, mas diz que Jesus teve fome. Sabe o que é que eu entendo? Isso aqui retrata muito bem quando Jesus vem para minha casa, eu recepciono Ele com tudo aquilo que Ele traz de transformação, de bênção para a minha vida. Só que basta Ele ficar um pouquinho de tempo comigo, eu já acostumo com Ele, eu já me adapto com Ele ao ponto de não me importar mais em querer agradá-lo. E é esse o momento crucial de alta periculosidade, onde eu vou estar pertinho, deixa eu ver o meu horário, pertinho de ver Jesus sair da minha casa, sair da minha vida, quando eu me acostumo com Ele, ao ponto de não me importar em fazer o bem,
em agradá-lo, em oferecer para ele o de melhor. De repente, Jesus se despede e vai. Sabe por quê? Porque enquanto eu não ofereço para ele o que ele precisa, o que ele quer, o que ele merece, tem outras pessoas, talvez espiritualmente falando, menores que eu, em um nível de sofrimento muito mais elevado, em um nível de tribulação muito mais elevado, e essas pessoas geralmente atribuladas, sofredoras, o que elas mais querem é um alívio. E se Jesus entra na casa delas e leva para elas a paz de espírito, e leva para elas o alívio que elas precisam, elas serão gratas e vão recebê-lo da melhor forma possível. Porém, eu, com toda a minha amizade, com todo o meu conhecimento que eu tenho desse Jesus, chega a um ponto em que eu posso desprezá-lo sem perceber que eu estou desprezando. Chega a um ponto que eu posso não dar importância para ele, a importância que ele é digno dela, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sabe? Eu preciso que você entenda. Chame Jesus para estar dentro da sua casa, mas dê a ele o seu melhor, dê para ele o seu coração, dê para ele a sua fidelidade, dê para ele a sua sinceridade, dê para ele o seu louvor, dê para ele tudo aquilo que você pode dar para agradá-lo, para bendizê-lo, para mostrar para ele o quanto ele é importante na sua vida, para mostrar para ele o quanto ele é relevante para você. Diga para ele, semelhante aos discípulos, quando caminhavam no caminho de Emaús e ia caminhando com eles Jesus, e até então eles olhavam e pensavam ser um mendigo, um andarilho que andava por aquelas cercanias, e eles comentavam acerca das escrituras, das profecias acerca de Jesus, e Jesus havia morrido na cruz, e já fazia o terceiro dia, em nada deles entenderem que Jesus havia ressuscitado, e Jesus está caminhando junto com eles. De repente a tarde vai chegando, a noite vai caindo sobre o dia, a escuridão vai chegando, eles chegam em casa. Aí os dois dizem para Jesus: Senhor, fica com a gente, não vai embora, hospeda com a gente aqui. Eles até então olhavam e pensavam que era um andarilho, uma pessoa qualquer. Só que quando Jesus assenta ao redor da mesa com eles, eles oferecem para Jesus o pão, como quem está recebendo com honra o seu convidado, e diz para ele: parte o pão. Era o privilégio que se dava para um hospedado na casa da gente naqueles dias. Jesus pega o pão, levanta para o céu e dá graça. Quando ele dá graça, aquele pão passa a representar o seu próprio corpo que foi oferecido na cruz. Quando ele dá graça e parte o pão, cai os dois pães e ele desaparece. É forte, é muito lindo, é maravilhoso. Isso vai me enchendo, isso vai me endosando de graça, de unção, e eu já começo a perceber que Deus está dizendo para você que você precisa perceber que é Jesus que entrou na sua casa para te transformar, para te levantar dessa depressão, dessa angústia, desse sofrimento, dessa dor, para arrancar de dentro de você essa raiz de amargura, mas muitas vezes você não está recebendo Ele como deveria. Dê para Ele a oportunidade para Ele partir o pão, recebe Ele bem recebido, e você vai ver que quando Ele fizer a partilha do pão, que Ele
quebrar o pão no meio. Eu estou dizendo isso como símbolo de alguém que recebe Jesus com gosto, com vontade, com verdade, sabe? Com sinceridade, com vontade de recepcioná-lo da melhor maneira possível. Quando você recepcioná-lo assim, você vai entender que ele entrou para fazer a diferença na sua vida. É assim, gente. Jesus passa uma noite em Betânia, no outro dia ele começa a sair, de repente ele tem fome. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que trataram Jesus conforme ele merecia ser tratado? Se ele tem fome rapidamente, é porque há um indício muito forte de que eles talvez tenham alimentado muito bem os discípulos. Pedro, o homem da coragem, o homem da ousadia, João e Tiago, dos temperamentais, e todos os outros apóstolos. Mas a Jesus faltou-lhe uma atenção toda especial. Eu quero te dizer, receba os dons do Senhor, receba as bênçãos do Senhor, mas não esqueça de receber o Senhor da bênção da melhor maneira possível. Coloque essa palavra no seu coração e dê para Ele toda a atenção, que Ele é digno, que Ele é merecedor, e você vai ver o quanto a sua vida vai ser fortemente abençoada por Deus. Que a graça, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, e fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento a você. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe, abençoe outras vidas, e que o nome do Senhor seja em tudo glorificado. E eu te espero no nosso próximo encontro, no sábado que vem, assim querendo a vontade de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.